Eu quero ler nessa noite, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1. Farei uma leitura extensa, mas de importante meditação nessa noite. 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, ou em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles, como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Meus irmãos, eu até pedi na descrição do vídeo, né, para colocar igreja, a família de Deus, mas foi até um equívoco. É a igreja, o corpo de Cristo. É porque, na verdade, vamos falar a respeito, de forma uma pincelada, nessas três figuras da igreja. Mas hoje a igreja é o corpo de Cristo. Então, depois vai ser consertado aí na descrição desse vídeo. Então, igreja, 2 pontos, o corpo de Cristo. E eu me lembro que há 20, quase 24 anos, quando eu comecei a trabalhar, onde trabalho atualmente, a pessoa foi dar uma aula e ela pediu para fazer uma redação, uma produção de texto na época, e eu era ruim em produção de texto e ainda sou. E lá nesse dia ela falou assim, o professor falou assim, eu quero que vocês façam um texto, uma redação sobre espírito de corpo. E na época, para ser sincero para vocês, eu nem sabia do que se tratava.
E eu falei, mas qual será o sentido desse negócio de espírito de corpo? Para mim era algo totalmente novo. E ele explicou para nós o que significava esse termo, espírito de corpo. E hoje eu entendo. Os anos passaram e houve a necessidade de se desenvolver isso na prática, o que seria esse espírito de corpo. Que é a possibilidade de, mesmo o corpo estando distante, os seus membros, não é? Ainda assim ele continua sendo membro desse corpo. E hoje, muito mais como cristão, fica claro para cada um de nós, fica claro para mim, o que significa esse espírito de corpo. Hoje nós estamos vivendo tempos bem diferentes. Então essa questão do espírito de corpo, ela se torna muito mais evidente. Mas algumas coisas, eu só estou pensando assim e colocando isso para fazer uma base, para a gente pensar um pouquinho sobre o que é a igreja como o corpo de Cristo. Não é um corpo mutilado, embora estejamos distantes uns dos outros. Mas Jesus, ele sempre contextualizou a sua mensagem. Ele mostrou que a mensagem dele sempre foi atual. E ela é atual. Então hoje, para nós aqui, dia 6 de março, 6 de maio de 2020, eu falei para vocês na semana passada, numa dessas pregações, que eu coloquei o tema da mensagem no domingo, né, mais especificamente, e coloquei um tracinho assim, ó, Covid-19. Hoje eu não coloquei, mas a nossa mensagem é contextualizada, porque é o que nós estamos vivendo. Embora nós estejamos aqui dentro desse prédio nessa noite, essa palavra e essa voz, essas vozes que aqui foram faladas, né, ela está indo. Ela está percorrendo. Eu não sei, mas pode ser que ela esteja chegando até mesmo num quarto onde a pessoa esteja isolada, ou dentro de um hospital, ou chegará. Então a mensagem precisa ser contextualizada. E me lembro muito bem que aqui nessa congregação, nós estudamos essa primeira carta, a igreja de Corinto inteira. Foram mais de 15 meses. 15 meses, nós estudamos capítulo por capítulo, lemos versículo por versículo. Eu acredito que a gente saiu um pouquinho melhor, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é que nos transforma. E a bem verdade que eu estou dizendo aqui nessa noite, estou falando com pessoas que talvez estejam morrendo de nanismo espiritual, porque não estão conseguindo tocar a vida cristã. Porque de fato, o fato de vir à igreja nos ajuda a gente a sair daquele ambiente nosso inóspito de trabalho, onde a gente ouve tanta coisa do nosso chefe, você ouve do seu chefe, e você vinha para a igreja no seu cansaço, eu no meu, mas nós chegávamos aqui e o Senhor falava conosco e éramos renovados. Mas agora isso acabou, nós não temos essa possibilidade. Então, contextualizando isso como uma introdução, eu gostaria de falar algumas coisas. O que eu estou aprendendo com esse isolamento? Irmãos, nós começamos lá atrás ignorando. A gente ignorava, fazíamos brincadeiras. Estou dizendo nós, né, como um todo, chacotas, memes. Só que eu ouvindo essa semana... o mundo pós-pandemia, alguém falando, um filósofo ele estava dizendo, ele falava assim, ó, há pessoas que só vão acreditar na gravidade disso o dia que ela perder um ente querido. Então, nós precisamos pensar o que eu estou aprendendo com esse tempo. O que significa isso para mim? O que a dor do outro tem me ensinado? A dor, ela está presente. Quais as lições que tiraremos de tudo o que estamos vivendo hoje? Será que tudo vai voltar ao normal? Será que a gente está esperando, está na expectativa de que tudo vai voltar ao normal? Enquanto não passa, o que será da igreja? Como está a minha fé agora?
E pensando em fé e na igreja como esse corpo, a pergunta que eu te faço também, para cada um de nós: liguei para alguém nesse período para saber como está? Se já que nós estamos falando de corpo. Sinceramente, estou com medo do que tenho me tornado com tudo isso. E você não? Você não está com medo de olhar para você mesmo e descobrir que eu só olhei para o meu umbigo e só estou olhando para o meu umbigo, e essa semana eu não liguei para ninguém? Essa semana, esse dia, essa semana e talvez esse período todo sem culto, nós não estamos falando que somos um corpo? Então pode ser que nesses dias eu só olhei para mim, e eu só vivi para mim, e só em torno do meu trabalho, da minha família. E os irmãos, onde será que eles estão? Não temos respostas a todas essas perguntas. Umas são de ordem pessoal, outras são coletivas, mas sinceramente para mim, Celso, a que mais me preocupa é a última. Sinceramente, quer que eu repita? Sinceramente, estou com medo do que tenho me tornado com tudo isso. E você não? Você não está com medo? Alguém pode dizer assim: eu estou bem, estou firme. Aí te pergunto, sem querer ofender: onde você está? Será que você subiu, e eu também, no meu monumento de mármore, como os deuses da Grécia, e nos colocamos no nosso pedestal, e nos trancamos dentro do nosso mundo, e não pegamos o WhatsApp para mandar uma mensagem para um irmão da igreja, para saber como que ele está, ou como ela está? Corrigindo nossa mente afetada pela queda. Mas e a Bíblia? O que diz que sou, quem diz quem sou, ou melhor, o que somos? A Bíblia diz, nesse texto que eu acabei de fazer a leitura, que nós somos a igreja, o corpo de Cristo, diferente de tudo e de todos. E quando a Bíblia diz que sou e somos igreja, nos remete ao papel da igreja, que é a Missio Dei, é a missão de Deus. Então eu, Celso, nessa noite, fizemos aqui, logo no início, um momento aqui de oração, e nós conversando, pedimos: Deus, embora isso aqui seja um tanto quanto me parece frio, não é? Nós não podemos aglomerar, nós estamos aqui transmitindo esse culto para vocês, e parece, eu estava comentando com a minha esposa, a dificuldade que é para você pregar numa live. Você que está aí do outro lado, você não tem noção, porque você não tem o feedback das pessoas. Alguém pode vir e pensar assim: é só uma live, cumpri com o meu dever, tchau. Alguém pode pensar assim: não, eu só estou ouvindo aqui, mas a hora que eu não gostar, eu clico e saio. Então você não tem o retorno da igreja, você não tem a criança que senta ali, você não tem um irmão que olha e dá risada, você não tem o outro que olha e diz sim ou não, ou concorda ou discorda. Então, é uma situação atípica. Então nós temos como igreja uma missão. Essa missão, ela não parou, nós não podemos parar. Por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, olha, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o que é a igreja? Para a gente começar essa construção, é a reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público. Eclésia é uma assembleia, os chamados para fora. É um ajuntamento de homens reunidos, num sentido cristão, é uma assembleia de cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso. Também, a igreja é um grupo de cristãos, ou daqueles que na esperança da salvação eterna em Jesus Cristo, observam seus próprios ritos religiosos, mantêm os seus encontros espirituais, administram seus próprios assuntos, de acordo com os regulamentos prescritos para o corpo, por amor à ordem. Isso é igreja. É a igreja que se reúne espiritualmente, aqueles que em qualquer lugar constituem um grupo, estão unidos em um só corpo. A totalidade dos cristãos dispersos pelo mundo, a assembleia dos cristãos fiéis já falecidos e recebidos no céu.
Quando a gente olha para a igreja como sendo isso, me vem à mente a carta aos Hebreus, que diz assim: olha, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Você percebeu que nessa noite, nesse dia, há uma nuvem de testemunhas olhando para mim e para você, para a nossa vida como igreja? As três figuras da igreja são, primeiro, a noiva de Cristo. João diz assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Apocalipse 19, 6 e 8 diz assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. A igreja é a noiva de Jesus, a noiva que está esperando. Irmão, você se lembra quando a Bíblia diz a respeito da noiva que dormiu, ou das noivas que dormiram, das que deitaram em berço esplêndido e se esqueceram do retorno do noivo, da volta de Jesus? Uma noiva que dorme. Agora a pergunta que fica para mim e para você como igreja: e se Jesus voltar agora? Porque nessa época, é época de previsões apocalípticas, não é? As pessoas estão com medo. Aquilo que até então era anormal, hoje é normal. Quem não faz está errado. Então as pessoas estão com medo. E a Bíblia diz que a noiva está se preparando. Eu acho que você já foi a um casamento. E você sabe que as noivas têm por hábito demorar. E elas ficam tempo e tempo dentro de um salão, arruma isso, arruma aquilo. Os homens não, já colocam um terno, já fica tudo certo, não é? Mas a noiva não, a noiva demora. Sabe, quando a Bíblia traz a ideia ou a figura de noiva, ela está dizendo assim: olha, você deve estar se preparando o tempo todo. Porque quando aquelas 5 prudentes ou imprudentes dormem, porque o azeite acaba, e alguém grita: aí vem o noivo, elas... E agora? O que a gente vai fazer? Mas a igreja também é considerada a família de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, versículos 11 a seguir, diz assim, olha, prestem atenção: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Versículo 19, prestem atenção: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor.
no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, a segunda figura da igreja é a família de Deus. Uma família que tem um pai em comum. Porque o que nos dá a possibilidade de chamarmos a Deus de Pai é porque Jesus pagou um preço na cruz do Calvário e nos tornou seus filhos. E nos deu livre acesso a esse Pai, que hoje nós chamamos de Abba Pai. Você sabe o que significa Abba Pai? Abba Pai é um termo que nós usamos hoje aqui diferente. A gente fala assim, ó, papaizinho. Você já pensou na possibilidade de você chamar a Deus de papaizinho? Do seu paizinho? E por isso nós somos essa família. Mas a terceira figura é a que nos chama a atenção nessa noite, que é a igreja como sendo o corpo de Cristo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Romanos, quando Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo de número 12, versículos 3, 4 e 5, falando a respeito desse corpo, ou dessa família, ou desse ajuntamento, dessa necessidade de mesmo que esses membros estejam distantes uns dos outros, ainda continuam sendo corpo, ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Quem é você que está aí do outro lado? Qual parte do corpo que você é? Hoje nós podemos pensar assim, ó: o que essas três figuras, noiva, família e corpo, têm em comum? Consegue me responder? O que essas três figuras da igreja têm em comum? Família, noiva e corpo. Noiva não faz festa sozinha. Família não se isola, pelo menos não deveria. Corpo não pode ser mutilado, porque isso é anormal. Vou repetir. Porque, ou o que essas três figuras da igreja têm em comum? Noiva, família e corpo. Noiva não faz festa sozinha. Família não se isola. Corpo não se mutila, não se separa, não se joga membro no mato. O cristianismo não é de maneira nenhuma uma religião para se viver sozinho. Não quero e não posso acreditar que eram as paredes que nos faziam tolerar uns aos outros. Eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar que o que nos fazia ficar juntos eram as paredes dessa igreja, ou da sua igreja, onde você congrega. Eu não quero acreditar que Jesus tenha morrido em vão para formar uma igreja, e agora a nossa mente pequena esteja deturpando essa imagem de igreja, e mostrando que a gente fazia parte da igreja quando a gente se reunia, mas agora, para mim, eu tenho a minha vida, tenho os meus afazeres. Você poderia pensar um pouquinho, parar um pouquinho e pensar como está a sua alma nessa noite? Nesse dia, nessa manhã, nessa madrugada, quando você assistir, como que está a sua alma? Como está o seu espírito de corpo? O que você está sentindo nesse tempo? Toda a capacitação da igreja segue no sentido de proporcionar essa convivência constante. Irmãos, eu não quero acreditar que o que nos fazia tolerar uns aos outros sejam as paredes dessa igreja. 1 Coríntios 12 diz assim: e agora, irmãos,
Eu vou ler na tradução viva, tá? Que é uma tradução um pouco diferente. E agora, irmãos, quero escrever sobre as capacidades especiais que o Espírito Santo dá a cada um de vocês, pois não desejo nenhum mal entendido a respeito delas. Vocês estarão lembrados de que antes de se tornarem cristãos, andavam para lá e para cá, de um ídolo ao outro, nenhum dos quais podia falar uma única palavra. Agora, porém, vocês estão encontrando pessoas que alegram, que transmitem mensagens da parte do Espírito de Deus. Como é que vocês podem saber se elas são realmente inspiradas por Deus ou se são embusteiras? Eis o critério: ninguém falando pelo poder do Espírito de Deus pode amaldiçoar Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor e expressar isso realmente sem que o Espírito Santo esteja ajudando. Ora, Deus nos dá muitos tipos de capacidades especiais, porém é o mesmo Espírito Santo que é a fonte de todas elas. Há diferentes espécies de serviço a Deus, porém é o mesmo Senhor que estamos servindo. Há muitos modos pelos quais Deus opera em nossas vidas, porém é o mesmo Deus que faz a obra em nós e através de todos nós, os que lhe pertencemos. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, como um meio de ajudar a toda a igreja. Alguém poderia falar assim, cancela todos os cultos. Não faz mais culto de quarta-feira, não faz culto de sábado, não faz mais culto de domingo, não faz. Simples assim. Acontece. Presta atenção. Nós temos uma missão. E essa missão é chamada de missão de Deus. E nós precisamos cumpri-la. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E essa missão, ela não pode ser enterrada. E nós, como seus mensageiros, não podemos nos furtar dessa responsabilidade diante dos dons que Deus repartiu para o bem da igreja. Realmente, não estamos conseguindo levar de boa tudo isso, essa é a verdade. Não houve preparação prévia para esse momento. Irmãos, prestem atenção, quem diria que as portas da igreja fossem fechar durante tanto tempo? Quem diria? Me parece que não olhamos atentamente para os conselhos bíblicos e nem para a historicidade da igreja. Me parece. Os discípulos que apanharam por curar os coxos, Bíblia, são presos e arrastados de dentro de suas casas por uma fera religiosa. As perseguições de Nero e outros como ele, ou piores. Nós realmente não estávamos preparados para esse momento e ele veio. Veio como um tempo em que a igreja está se reinventando como corpo. E olhando com cuidado, alguém disse, alguém cantou ou canta, e nós cantamos muito na nossa igreja, durante muito tempo, falando a respeito dessa situação de perseguição que a igreja teve, e agora essa situação que nós não sabemos nem o que é, não é? Um inimigo invisível. Alguém contou de forma cantada o seguinte, e aí eu quero fazer menção disso, para ver se a gente não está envergonhando essas pessoas aqui. Alguém contou de forma cantada: sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos, em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Ó meu Deus,
reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Será que nós vamos colocar tudo a perder e nos comportar como membros mutilados desse corpo? O desafio agora para cada um de nós é como manter a chama acesa. Como que a gente faz para manter essa chama acesa? Eu venho falando aqui já há algum tempo a respeito das nossas disciplinas cristãs. E venho falando da necessidade da gente manter a nossa vida em oração, em leitura da palavra. Porque, irmãos, por favor, prestem atenção. Eu quero falar um dado importante, que um pastor conjecturou, ele pensou, e ele disse assim, e eu falei isso e repito. Perguntaram para ele: pastor, após tudo isso, o senhor acha que a igreja vai encher de pessoas? E as pessoas que estavam distantes de Jesus, o senhor acha que elas retornarão? O pastor respondeu assim, muitos retornarão. Presta atenção. Muitos retornarão, outros nunca mais voltarão. Você prestou atenção? Muitos que estavam fora da igreja retornarão, mas muitos que estavam na igreja não voltarão. E você sabe por que não voltarão? Porque para muitos de nós, talvez esteja sendo cômodo não vir ao culto. Talvez esteja sendo cômodo não assistir aos cultos. Não temos mais o compromisso de domingo à noite. Domingo à tarde dá para a gente fazer festas, sem se preocupar com o culto à noite. Porque nós não temos mais o compromisso do culto à noite. A gente acha ruim isso, um domingo, 2 domingos. À medida que os domingos vão passando, a gente vai acostumando. E a alma vai ficando ressequida. A alma vai ficando entristecida. Chega na segunda-feira, irmão, olha, por favor, se você não ouviu uma palavra de Deus no domingo à noite, na segunda-feira de manhã, no primeiro atropelo do teu trabalho, você vai desmoronar. Porque é bem verdade que o que nos mantém acesos durante a semana para enfrentar a lida do dia a dia é o culto de domingo à noite. Alguém pode gritar e falar assim: não, mas cada um é crente na sua casa. Mentira. Nós não conseguimos manter uma disciplina cristã só na nossa casa. Tem pessoas que precisam estar na igreja, porque senão Jesus não diria que ele estaria fundando a igreja sob a palavra que Pedro disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, como manter há um desafio de manter essa chama acesa. Jesus disse assim: manifestei o teu nome, João 17, a partir do versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho dado, ou lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles, igreja, presta atenção, mas eles, você, eu, nós, continuamos no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um,
assim como nós, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Presta atenção, igreja, você não é do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, para os seus discípulos que estavam ali naquele grupo. Não rogo somente por eles, ou por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. De novo, irmãos, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também que eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Há uma frase hoje, usualmente conhecida. Você está ouvindo ela na televisão, você passa na cidade, tem algum lugar que está escrito, e a frase é: fique em casa, não é? A gente tem visto essa frase aí e temos ouvido muito essa frase. Mas eu quero falar uma frase muito esquecida: fique igreja. Não na igreja, que não podemos, mas fique igreja. Consegue isso? Consegue manter uma vida acesa? Porque Jesus, através do apóstolo Paulo, disse assim, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 26 e 27. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então hoje nós estamos aqui, nessa época, separados momentaneamente fisicamente, mas ainda continua existindo a igreja de Jesus. E eu fico pensando, e isso é importante a gente pensar, é que se o arrebatamento fosse agora, porque volto a dizer, irmãos, olha, esses dias você estava falando, eu estou pregando aqui, alguns estão com o celular aí na sua casa, você está assistindo a pregação agora. Se eu falar alguma coisa que você não concorda, que você não aceite, em apenas um clique, você me tira fora do ar. Você vai fazer assim, e vai assistir as suas programações preferidas desse monte de canal que você tem na sua TV. O diferencial é que você é seletivo agora, e você tem o poder nas mãos de ser seletivo. Só que é assim, será que a nossa vida, ela pode ser assim? Porque o Evangelho e a igreja, como sendo o corpo de Cristo, ela pratica a contracultura.
E a contracultura é aquilo que a Bíblia diz: não entrem na forma desse mundo. Quando Paulo escreve à igreja de Roma, os Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, ele diz assim: olha, eu rogo a vocês, eu vou fazer essa leitura aqui, Romanos 12, 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com esse mundo. Irmão, a Bíblia não está dizendo aqui para a gente desligar todos os aparelhos de TV e falar assim, começar a assoviar, não está acontecendo nada, não está acontecendo nada. Não, não é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo assim, para que nós não entremos na forma e no embalo desse mundo. Porque eu vou te falar uma coisa, você pode falar assim, nossa, mas que conversa mais sinistra falar isso. Na pior das hipóteses, o que pode acontecer conosco? Na pior das hipóteses, humanamente falando, você já descobriu qual que é a resposta, né? É uma palavrinha que a gente não gosta, mas é realidade, convivemos com ela. Na pior das circunstâncias, o que pode acontecer comigo e com você? Morrer. Não é? E o que significa a morte para nós? O que significa a morte? Significa triunfo. Para nós cristãos, a morte significa que nós triunfamos e que nós estamos voltando para casa. Não percebeu? Então quando ele fala assim, não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como que se renova o entendimento? O entendimento, ele só pode ser renovado através do quê? Continua a leitura. Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Qual é a agradável, perfeita vontade de Deus? Que creiamos nele. Onde nessa noite, e com isso eu já parto para o encerramento, como corpo de Cristo, onde você, que é membro desse corpo, se encontra agora? Temos resposta para todas essas perguntas que eu fiz aqui no começo da nossa conversa? Conseguimos responder a tudo isso? Será que a gente consegue? O que eu estou aprendendo com esse isolamento, o que ele tem significado para mim, o que a dor do outro tem me ensinado, quais as lições que tiraremos de tudo isso que estamos vivendo? Será que tudo vai voltar ao normal? Enquanto não passa, o que será da igreja? Como está a minha fé agora? Sinceramente, estou com medo do que tenho me tornado com tudo isso. E você? Fique igreja, não continue igreja. Pastor, eu não posso nem sair da minha casa. Eu não tenho nem condições de sair. Eu sou uma pessoa enferma, eu tenho diabetes, eu sou uma pessoa que tenho problemas de saúde. Mas você, onde você está, é o corpo de Cristo. Você é a igreja do Deus vivo. Nós somos o corpo de Cristo. Eu não sei sinceramente qual parte do corpo sou. Não sei se sou a mão, não sei se sou o olho, não sei se sou um dedinho pequenininho assim. Mas independente de qual parte do corpo sejamos, a verdade é que somos parte desse corpo. E a cabeça desse corpo se chama Jesus. E por isso a gente descansa. Esse fundo diz: em teus braços é o meu descanso. A gente vai descansar daqui a pouco e vamos tentar dormir. Porque se você conseguir dormir, você deve glorificar a Deus, porque Deus te deu uma noite de sono. Mas eu faço um desafio para a igreja. Pega esse celular que você tem, que você usa para tantas coisas, dá uma ligadinha para algum irmão, manda uma mensagem para ele, fala assim: e aí, tudo bem? Como é que tá? Tá tranquilo por aí? Ou será que a gente não pergunta porque temos medo da pessoa começar a desabafar para nós e a gente não tem tempo?
porque a gente não tinha tempo, mas agora a gente está com um pouquinho mais de tempo, pelo menos alguns, aqueles que podem. Então nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus. Muito obrigado por você permanecer até agora, muito obrigado pela sua vida, continue compartilhando esse culto, e nós vamos tocando a vida como dá, vamos tocando a igreja como dá, vamos pedindo para que Jesus nos ajude, e à medida que Ele for dando entendimento, iluminando a nossa mente, estaremos fazendo. Nos ajude em oração. Pai, em nome de Jesus, nós somos agradecidos ao Senhor nessa noite pela Tua palavra, por tudo quanto o Senhor tem feito a cada um de nós. Continue, Senhor, conosco, continue com os Teus filhos que estão nessa noite assistindo esse culto online. Abençoa, meu Deus, a todos os meus irmãos que participaram nessa noite desse culto, e que estejamos confiando somente no Senhor. Nos livra dos ataques e das ciladas do inimigo da nossa alma. Continua nos dando força e graça para irmos até o fim, entendendo que somos corpo de Cristo, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém.